O PT trouxe para o Brasil as 7 pragas do Lula e eu vou mostrar elas para vocês nesse vídeo. Mas antes vamos contextualizar. O Lula está prestes de tirar a chefe da pasta do Ministério da Saúde, a socióloga da saúde, Nízia Trindade. E aí ele vai substituir por quem? Por um militante socialista. Pois é, vai tirar alguém que não sabe nada por alguém que entende menos ainda. Quem vai assumir a pasta é ninguém menos que Alexandre Padilha. Mas antes de eu mostrar para vocês quem é esse marxista histórico do PT que vai para o Ministério da Saúde, vamos ver as 7 pragas que o Lula trouxe para o Brasil. A primeira é a dengue. A dengue, que vinha em processo de erradicação no país, com a redução do número de contaminação, simplesmente teve um surto, uma pandemia de dengue, com o Lula negando a aquisição e a vacinação das pessoas, não comprou vacina, não vacinou o povo, teve um surto de dengue, milhares de pessoas morrendo e ninguém fala nada. O Lula bateu o recorde de casos de dengue. O Brasil vive uma crise sanitária. A coqueluche, já ouviu falar da coqueluche? Pois é. Casos de coqueluche crescem no Brasil 1000% em 2024 e a letalidade é a maior desta década. Mas a coisa vai além, lembra do chikungunya? Pois é, o Brasil registrou em 2024 200 mil casos de chikungunya, sob a gestão do Lula. E até a malária retornou. A Marina Silva, que contraiu malária, aparentemente está vendo a malária se espalhar ali, está quieta. O governo atribui a alta de malária em área Yanomami ao aumento da testagem. Ou seja, se não testar, não pega a malária. Estou testando, então estou pegando. É simples, só pode fazer exame. Febre amarela. Saúde emite alerta para alta de casos de febre amarela para Roraima e mais 3 estados. A tal da febre orepuxa, que ninguém nunca ouviu falar, teve um aumento de 200 vezes no número de casos no ano de 2024. Isso é falta de política pública de saúde, falta de seriedade no Ministério da Saúde. E a hanseníase, vulgarmente conhecida como lepra, teve aumento dos casos no país. A gente vê que doenças medievais estão tomando conta do país e nada está sendo feito. O Lula é um governo negacionista, porque ele nega a ciência ao colocar uma socióloga à frente do Ministério da Saúde. Mas aí ele vai além, ele troca ela por um marxista. A substituição do Ministério da Saúde não é um alento, não é uma ajuda para a saúde do país, porque estão tirando uma incompetente e colocando um inapto, estão trocando 6 por meia dúzia. Vamos lá, se a Nízia, que era uma socióloga, já é uma catástrofe, o Padilha vai ser um desastre. Ele não traz nenhum projeto de melhoria, ele só tem um histórico de submissão ao dogma petista. É aquele mesmo dogma que trouxe o fracassado modelo dos médicos cubanos, lá, os mais médicos. E o Padilha, ele é um histórico comunista, inclusive sua mãe e seu pai tiveram que se separar, né, antes mesmo do nascimento dele, porque o pai dele foi exilado, enfim. É aquela galera revolucionária que está infernizando há décadas e não produz nada. E conhecendo o histórico do Padilha, não é nenhum exagero falar que ele é um herdeiro do marxismo tradicional no PT e no governo do Brasil. Inclusive, quando o Padilha entrou na faculdade, ele foi justamente para centros universitários, para movimentos esquerdistas, estudantis, e participou até da coordenação das campanhas do Lula em 89 e 94. Então, com um histórico de petismo desse, você já pode imaginar o que vem por aí. O Padilha já ocupou cargos importantes em governo Lula e auxiliou até na agenda revolucionária do Foro de São Paulo. Mas o Ministério da Saúde não é novidade para ele. Ele já foi ministro da Saúde entre 2011 e 2014. Foi secretário municipal em 2015 na gestão Haddad, a pior gestão da história de São Paulo. Mas entre seus malfeitos, o mais notável é justamente o programa Mais Médicos. Porque tá aqui, ó, trabalho escravo de médico cubanos, os mais médicos, e Estados Unidos negam imunidade. Mas não era de se espantar que o retorno do ladrão à cena do crime trouxesse também os programas que sustentaram seus mandatos justamente para a cena do país como um todo. O governo Bolsonaro até tentou manter a porcaria do programa, mas aí Cuba disse o seguinte: imposição do Revalida para médicos estrangeiros, aí não aceitaram, repasse integral do salário para os cubanos, ou seja, eu vou pagar o médico, e Cuba não, paga Cuba, aí não deu certo. E o governo Bolsonaro queria que esses médicos pudessem trazer a família, ou seja, vamos resgatar esse povo de Cuba. E naturalmente, Cuba, que faz essas famílias de reféns, não permitiu. Mas é um excesso de democracia, né, que não aceitou porque prefere manter seus reféns e o mundo faz vistas grossas para isso. Inclusive, vale lembrar isso aqui, ó, Padilha nega a desculpa de Lula a Israel. Se tem uma coisa que precisa pedir é cessar fogo. Lembra quando Lula falou bobagem sobre o Estado de Israel? Vamos rememorar para o vídeo. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe, não é um momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E a verdade é que o Padilha recebeu o Said Tenório, que é um apoiador do Hamas, então isso já deixa bem claro qual é o viés dele. Só que no meio disso tudo, para ficar mais interessante, vamos colocar as coisas em ordem.
Não é segredo para ninguém que o grupo político do Arthur Lira tem olhos no Ministério da Saúde. Inclusive tá aqui, ó, porque o Ministério da Saúde é cobiçado pelo centrão de Lira. Só que Lira e Padilha não se falam desde o segundo semestre de 2023. Tem um histórico de treta os dois ali. Tanto que a tarefa de conversar com a Câmara ficou para Rui Costa e não para o Padilha. E à época o Lira criticou o Padilha pro Lula, levou as críticas que ele tinha ao Padilha pro Lula e o Padilha não gostou de ser criticado. E por sua vez o Lira chamou o Padilha de incompetente, ou seja, não falou nada que ninguém não saiba. Ou seja, o Lira acusou o Padilha de vazamento seletivo para a imprensa, criticou ele, esculhambou ele e agora ele vai para o Ministério da Saúde. Ou seja, ele vai ter um governo de muitos atritos, muita coalizão. Você sabe o que não vai ter? Saúde para você. Faz o L.